Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o professor Antônio da AJCEL. Pessoal, estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês uma das nossas aulas do curso online de manutenção de placa de smartphones. Eu tenho aqui o Moto G4 em minhas mãos, tá? Que foi usado em aula esta semana, onde ele veio para consertar um defeito e surgiu um novo defeito aí no meio do caminho. E aí nós temos que aprender a lidar com essas situações, bastante recorrente, tá? Seguinte, pessoal, esse aparelho ele veio com problema de backlight, tá? A princípio, né, veio com problema de backlight e no meio do reparo, né, talvez antes ou depois, não sei, ele apresentou um segundo defeito, onde ele ficou impedido de ligar. Ele apresentou uma espécie de curto, onde o consumo era muito pequeno, não desprendia calor, mas também não permitia ligar. E eu deixei esse aparelho com esse defeito, mesmo já tendo feito o diagnóstico e o conserto, para mostrar para vocês aqui como que vocês podem lidar com esse tipo de situação. Porque nem sempre o curto desprende calor, ou seja, nem sempre aquece. E também nem sempre o que aquece é a causa do curto, tá bom? Então nós vamos utilizar uma técnica para descobrir uma malha em curto, achar o componente defeituoso, mesmo ele não aquecendo. Isso aí é a maior dificuldade da maioria dos técnicos, né? Curtos que aquecem, né, através de efeito Joule, faz o componente desprender calor, é muito fácil de se achar, né? Porque você utiliza técnica do breu, você utiliza aí spray congelante e de certa forma você consegue fazer uma análise até visual, né? Mas esse aqui não aquece, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês o que foi feito. Eu já sei qual que é o defeito, tá? Essa placa já foi consertada, mas só para dar um pouquinho aí de entendimento aí para vocês, né? E poder estar ajudando um pouquinho aí a nossa área, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Eu vou mostrar primeiro como que ele está se comportando na fonte, tá bom? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho essa câmera. Isso. Minha fonte está em 4.2 volts. E a corrente está limitada a 2 amperes, ok? Eu vou estar conectando aqui terra da fonte, o conector. E o positivo da fonte eu soldei um fiozinho aí no test point da malha da bateria, da VBAT. Bom, está conectado, né? Até então não tenho nada aí de errado, né? Essa oscilação de 1 aí na última casa decimal, ela pode ser desprezível, tá? Isso aí não é consumo não, tá bom? Isso aí a gente não precisa se preocupar. Vou pressionar aqui o botão Power, e aí observem o que acontece na fonte. Vou tentar apertar aqui com a unha. Vejam que o consumo vai a 25 mA, aí eu solto o botão Power, volta a zero. É esse o defeito que essa placa tinha, tá? Já foi consertada, mas eu deixei o defeito aí para mostrar para vocês o modo de se fazer o diagnóstico, tá bom, pessoal? Então vamos lá de novo, mais uma vez. Eu vou pressionar o botão Power, vai a 25, eu solto o botão Power, cai a zero. Então eu entendo que eu não tenho um curto primário, né? Porque o curto primário é aquele que se apresenta antes de pressionar o botão Power. E aí eu já posso ter algumas malhas primárias que podem ser consideradas suspeitas. Neste caso, não. Neste caso, o consumo da fonte está zerado. Apenas no momento que eu pressiono o botão Power, aí eu tenho uma corrente baixa, solto o botão Power e aí ela volta a zero. Então eu não tenho a lógica de inicialização dada a partir do botão Power. Esse tipo de defeito, pessoal, não é a malha Power, tá? Se eu for pegar e medir a malha Power agora, eu vou encontrar uma tensão aí que é necessária para esse smartphone ligar. Então, ó, deixa eu colocar aqui só para vocês verem. Gosto de mostrar também para não parecer que nós estamos aí inventando coisas, né? Cadê? Aqui, esse é o botão Power, tá? Se eu colocar aqui nosso voltímetro, né? Colocar aqui na escala de 20 volts, nós vamos conseguir entender que a tensão Power, ela existe. Até porque se ela não existisse, eu não teria esse consumo mínimo após pressionar o botão Power, né? Então vamos tocar aqui a ponta preta na blindagem, com a ponteira vermelha. Vejam lá no voltímetro, perto aí de 1.6 volts. Então eu tenho a tensão para dar start, né? A tensão inicial. Mas em algum momento, aí, em algum lugar dessa placa,
nós temos um problema aí que não permite aí a lógica de inicialização continuar. Então, vamos fazer o seguinte, tá? Como nós temos um problema aí em malha secundária, e é uma malha de tensão baixa, porque o consumo também é pequeno, vamos começar a nossa análise sempre em volta do Power Manager. O Power Manager, vocês já sabem, né? É um regulador de tensão, é um gerenciador de energia, que ele tem aí como principal função distribuir tensões pela placa. Então a tensão ela vem pela fonte, né, que seria no caso a bateria, vai ao Power Manager e a partir dali ele é distribuído. Power Manager, pessoal, deixa eu colocar aqui no microscópio. Vou mudar um pouquinho aqui a tela para ficar um pouquinho melhor para vocês visualizarem, né? Vamos colocar aqui na imagem do microscópio. Aí está. O Power Manager é esse componente aqui que vocês estão vendo aí cercado de bobinas, tá? É ele quem vai distribuir aí as tensões aí para alimentar toda a nossa placa. Então eu vou começar por eles. Eu vou utilizar aí o multímetro na escala de BIP. Depois eu explico para vocês outras técnicas, tá? Porque nem sempre a de BIP é a melhor. Mas eu começo por ela porque é a mais fácil, é a mais rápida, né? Eu consigo tocar em vários pontos, né, com menos tempo, tá bom? Tempo é dinheiro, né? A gente até perde um tempinho estudando, né? Mas depois a gente consegue correr atrás do tempo, fazendo os reparos mais rápido, né? Consegue tirar essa diferença. Então esse aí é o nosso PMIC, né? O PMIC dessa placa. E eu vou tentar ver se existe alguma malha na saída que esteja com curto ou fuga, causando esse tipo de sintoma, tá bom? Eu aconselho a vocês começarem sempre testando as bobinas, né, os indutores, porque os indutores eles ficam nas saídas, né? Então já me dá um entendimento que eu estou no lugar que tem a ver aí com o curto. Não que o indutor seja a causa do curto. Os indutores em volta do PMIC, eles ficam em série, então eles não poderiam aterrar a malha. Mas se a malha estiver aterrada, vai passar por eles e a gente consegue aí já isolar essa linha, né? Ou esta malha. Então vamos lá, vou colocar meu multímetro agora em escala de BIP. Estou tocando uma ponta na outra, ok, está funcionando. E vamos fazer a análise, né? Buscando algum componente em curto próximo ao PMIC. Ponteira preta aterrada, ponteira vermelha, vamos lá. Aqui não. Bom, aqui não. Ó, aqui tá com pano dos dois lados. Então, deixa eu pôr a ponta mais. Isso, tá melhor. Vamos nesses pequenos também, tá? Ó, até aqui tudo bem. Aqui tudo bem. Aqui tudo bem. Aqui tudo bem. Aqui é curto, ó. Aqui tem curto. Aqui tem curto. Aqui não. Então esse segundo capacitor pequeno aqui está em curto. Tá bom? E eu peguei um outro. Deixa eu ver aqui. Não. 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 Vou começar por esse aqui, ó. Esse tá bipando dos dois lados. Vou considerar esse aqui como sendo aí um maior suspeito, né, para apresentar esse tipo de defeito. Só que antes de inicializar aqui os procedimentos, né, os processos aí que possam me ajudar a achar o verdadeiro causador desse defeito, eu preciso saber que malha que ele se apresenta, eu preciso ver se existem outros componentes, né, pendurados a essa malha que também apresentem o mesmo sintoma, para tentar entender se o defeito é dele ou está vindo de um outro lugar, tá bom? O defeito pode estar no próprio Power Manager, o defeito pode estar no capacitor pendurado à malha que sai do Power Manager, como pode estar na malha ou num CI mais à frente, né? Então é por isso que a gente tem que utilizar os esquemas elétricos para poder enxergar todo esse cenário. Então eu vou fazer o seguinte, vou pegar primeiro o layout no esquemático, vou identificar um código para esse capacitor e aí eu vou tentar ver na parte esquemática mesmo a quais malhas, né, que ele está ligado, ok? Então vamos lá, eu vou pegar aqui
Primeiro sempre o layout. Deixa abrir, abriu. Quando vocês pegarem o layout para fazer uma análise, pessoal, tentem colocar a placa na mesma posição da imagem que vocês estão vendo aí no computador. Isso aí facilita bastante também, tá? Nesse caso, eu vou colocar minha placa nessa posição. Eu estou vendo que o nosso PMIC está do lado bottom, né? O lado top é o lado que tem os conectores, né? Conector de tela, tem conector de câmera, e o lado bottom tem algumas blindagens e tem o PMIC. Inclusive as blindagens eu já retirei, porque esse reparo já foi feito em aula no curso online, tá bom, pessoal? Inclusive, eu vou deixar na descrição do vídeo um link para vocês entrarem no nosso grupo de WhatsApp, né, para participar sempre da primeira aula de cada turma, né, que se forma. Então, na próxima aula de curso online, quem não assistiu ainda às aulas da JCL, né, entrem no grupo, participa lá, não custa nada, né, tá à toa, entra aí no grupo do WhatsApp, participa pelo menos da primeira aula. É uma aula gratuita, é uma aula de degustação, vocês não pagam nada por isso, mas tem a oportunidade aí de conhecer um pouquinho do nosso trabalho, tá bom? Então vamos lá, lá do bottom da placa, ali perto dos botões de volume, eu já retirei uma blindagem, e vou identificar agora o código do capacitor que está na saída do PMIC, tá bom? Acredito que seja a saída em função da forma como que o sintoma se apresentou. Então vamos lá, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. O computador hoje ele está um pouquinho lento, está dando umas travadas. Espero que não atrapalhe fazer esse vídeo, né, essa aula para vocês. Então vamos lá, pessoal, eu tive uns probleminhas aí de travamento desse computador, precisei reiniciar, mas a gente consegue a partir daqui dar continuação aí aos nossos estudos, né? Então eu tenho aqui o layout da placa, né, onde os dois lados se apresentam, o top e o bottom. Eu já sei que o meu problema se apresenta no lado bottom, que é onde está o PMIC, né? Quer dizer, não é que se apresenta no lado bottom, né? É que eu identifiquei um capacitor que está em curto, né, ao lado do PMIC, que se apresenta no lado bottom. Então eu vou aumentar aqui a imagem para a gente tentar identificar o código daquele capacitor, e a partir daí a gente consegue identificar outros que estejam presos à mesma malha, ok? A ideia é essa, a ideia agora é essa, conhecer a malha, saber quem está ligado aí a esse defeito. Então tá aqui, ó, o nosso PMIC está identificado como U2400, e para minha surpresa, o capacitor que eu gostaria de identificar não apresenta identificação, tá? Essa é um dos problemas aí que a gente acaba se deparando com os esquemas elétricos. Mas eu vou identificar um outro, né, que também tenha sintoma de curto, e aí eu consigo ligar os dois aí, ou outros mais, na mesma malha, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, deixa eu ligar aqui a minha câmera. Então nós identificamos um capacitor em curto, né, aqui na região do PMIC, que é esse aqui. Esse capacitor está em curto. Vamos tentar ver pela Vuxingi, né, de repente a gente até consegue alguma coisa a mais. Então, como eu não consegui identificar através daquele layout, né, que ele está incompleto, eu vou tentar identificar aqui pela Vuxingi, tá bom? Então, ó, eu estou aumentando aqui a imagem. O capacitor que está com sintoma de curto, ele se apresenta aqui no lado bottom. Esse aqui é o nosso PMIC, tá? E o capacitor que está com sintoma de curto é esse aqui, ó, que eu acabei de tocar, tá? Então, nesse momento, nós temos aí as malhas, né, que estão ligadas, né, a esse capacitor, ou seja, a malha que está ligada a esse capacitor. Em todos os pontos na cor vermelha, tá, também está sendo tocado pela mesma malha, tá? Então, todos esses capacitores que vocês estão vendo aí, ó, na placa, participa aí dessa malha, tá? Dos dois lados da placa, ó. Tá bom? Então nós temos aí já vários suspeitos. Então eu vou escolher um outro
para a gente ver se consegue identificar lá pelo layout, tá? Porque a Vuxingi também é uma ferramenta que ela tem mais dedicação, né, para a parte de iPhone do que de Android. Então, apesar de ter aqui os pontos, né, interligados, eles também não identificam aqui o código dos componentes. Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou tocar nessa fileira de capacitores aqui, tá na parte de cima da placa, depois do conector do display, porque eles também se apresentam na mesma malha, então eles também, né, vão apresentar o mesmo sintoma de curto, tá bom? Só para vocês verem, lembrando, tá, para quem está assistindo esse vídeo, eu já encontrei o defeito desse smartphone, fiz o conserto dele em aula no curso online, mas eu retornei ele para um estado de defeito para usar ele como base de estudo para vocês, tá? Nosso curso, nós consertamos placas com defeitos reais, como simulamos também defeitos para estudo, né, para entender o comportamento e poder usar isso aí a nosso favor em análises futuras. Então, ó, essa fileira de capacitor aqui, né, está presa àquela malha daquele capacitor lá ao lado do PMIC, então com certeza também vai apresentar o mesmo sintoma, tá bom? Então vamos lá, vou mudar aqui de novo a nossa câmera. Afastar um pouquinho aqui a imagem. Vamos trabalhar desse lado aqui, que é onde nós vimos aquela fileira de capacitores. Eu vou até deixar a imagem da Vuxingi na mesma posição da placa. Isso aí ajuda também, né? Deixa eu virar aqui. Mais um giro, isso. Então, ó, essa imagem que vocês estão vendo agora é a mesma que eu estou aqui, tá bom? Vou deixar maior aqui, ó. Então, eu vou testar neste capacitor ou nesses capacitores, né, para a gente ver se está na mesma malha. É isso que vocês vão fazer, né? A ideia é procurar vários com sintoma de curto e ver o que um tem em comum com o outro. Que o que tem em comum é se apresentar na mesma malha, tá bom? Então vamos lá. Vou tocar com a ponteira preta no terra e continuar os testes. Ó, vejam que aqui e aqui, dos dois lados, limpou. Aqui, aqui. Então, toda essa fileira está ligada ao defeito também. Todos apitam, ó. Todos. Só esse... Opa, eu ia falar que só esse se salvou, mas também não. Ah, esse daqui, esse já é de outra malha. Esse não está em curto, esse está bom, né? A malha está boa. E esse participa da malha. Então, eu vou escolher esse maior aqui, o que eu estou tocando agora, para ver se o layout deu um código a ele. Que aí, a partir do código, eu vou para o esquemático e tento entender aí a qual malha que ele pertence, tá bom? Então, vamos lá, de volta para o layout. Vou diminuir um pouquinho aqui a imagem para a gente se localizar. Vamos ver. Espero que o meu computador não trave agora, porque ele anda aí dando umas travadas. Deixa eu ver aqui. Lado bottom. Agora nós estamos no lado top. Esse capacitor, ele está numa região que continha uma blindagem, tá, pessoal? Esse lugar aí onde está marcado SH200, eu já removi a blindagem, né? Porque já foi feito essa análise. E o capacitor que está com sintoma de curto, aliás, todos esses que estão aqui, ó, C1402, C1600, C1603. Agora sim, eu tenho um código para buscar no esquema elétrico. Então eu vou pegar aqui o C1600, vou abrir primeiro o esquemático, né? Deixa eu pegar aqui esquemático. Abrir uma pesquisa aqui, ó, Ctrl F, C1600, e vou identificar a que malha ele pertence para tentar ver que tipo de tensão essa malha carrega, que tipo de informação e quem mais, né, pode estar ligado a ele. Então tá aqui, ó, ele já marcou aqui em azul. Deixa eu aumentar aqui a imagem para vocês verem. Então, pessoal, o capacitor
que foi identificado agora é o C1600, é um capacitor de 10 microfarad, que está em paralelo na malha VREG underline L5 underline 1P8. Então é uma malha de tensão de 1.8 volts, tá? E é uma malha de saída de um regulador. VREG é tensão regulada. E o nosso regulador em questão é o nosso Power Manager, tá bom? Então, para eu poder, através do esquema elétrico, seguir outros componentes, né, pendurados a essa malha, eu tenho que copiar o nome da linha aqui, o nome da malha, né? Vou copiar aqui. Copio então o nome da malha, né, para poder ver outros capacitores presos, né, a ela, né, do Ctrl C, Ctrl V lá na busca, né, e vou dando Enter, né. Então vejam que nós temos aqui também um resistor, né, um resistor de 10K. Aí eu vou dando Enter, né? A malha está chegando a um CI. Aqui tem mais uma fileira de capacitores, né? Também presos a essa malha. Então, é uma malha bem grande, né? É uma malha que, de certa forma, vai dar algum trabalho, né? Para achar o componente em função da quantidade, né? E como ele não desprende calor, isso aí já foi constatado em aula, aí nós vamos ter que utilizar a técnica Kelvin, tá bom? É isso que eu quero mostrar para vocês. No nosso canal aqui da JCL, já tem outros vídeos, né, explicando como que a técnica Kelvin funciona, mas eu resolvi fazer esse porque foi dado em aula, né, para o pessoal do online. Então eu vou passar isso aí para vocês também, tá? Como que eu vou achar o defeito desse capacitor utilizando aí a técnica de medição a 4 pontas. Antes de fazer a explicação, vamos entender um pouquinho como que a técnica Kelvin funciona, tá bom? Pessoal, Lord Kelvin, ou William Thomson, né, que é o seu nome, era um físico matemático, né, que gostava muito de atribuir número, a tudo que ele media, né, ou testava, né, ou estudava, né. Kelvin sempre gostava de dizer que quando você mede alguma coisa e pode expressar através de números, aí você conhece sobre o que você está medindo. A partir do momento que você não pode expressar em forma numérica, o seu conhecimento é pobre e insatisfatório. Então essa é uma ilustre frase, né, do nosso Lord Kelvin, né, que ficou registrada aí, e eu também gosto de passar isso aí para os nossos alunos, tá bom? Então a gente sempre usa números para poder padronizar tanto defeitos, né, como coisas boas, né, coisas que não estejam defeituosas. E a partir desses padrões, desses padrões numéricos, aí vocês conseguem ter referências aí, até para usar como modo de comparação, tá bom? Então, isso já me dá a ideia de quando eu estou buscando um curto, talvez o apito não seja o melhor parâmetro, né, para atribuir defeito ao componente. Então, quando vocês estão buscando curto usando a escala de continuidade, não esqueçam que em alguns casos vocês vão precisar medir resistência, medir na escala de diodo, para trabalhar com números que possam dar a certeza de que esse apito aí não é uma baixa resistência característica da malha, e sim, né, pode ser considerada como um defeito, tá bom? Então vamos considerar que essa técnica de medição a 4 pontas, ela é muito mais eficiente para se achar capacitores em curto. Então para isso nós vamos imaginar que eu tenha uma malha, uma linha, né, que foi projetada, né, para atender algum circuito integrado. Então ela nasce nesse ponto, né, e segue nessa direção, tá bom? Tem que ter uma tensão, né, qualquer. Eu vou colocar aqui 1.8 volts, que é a tensão da nossa malha defeituosa, né? E a gente sabe que essa malha, ela deriva do Power Manager, né? É uma malha de um regulador de tensão que vai atender talvez outros CIs ou algum periférico, tá? É importante saber que essa malha, ela apresenta vários capacitores. E vamos considerar apenas essa situação, capacitores em paralelo, tá bom? Os capacitores em paralelo, eles são os maiores suspeitos de curto e fugas nas malhas. Então aqui nós temos o lado GND, nossos capacitores, né? E aí vai.
Vamos numerar os capacitores, né, para facilitar os nossos estudos, né? Então eu tenho aqui o C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 e vai. Vamos imaginar que nessa situação o capacitor C5 entrou em curto. Quando o capacitor entra em curto, ele abre passagem para o GND, para o terra, né? E nessas condições, então a malha de 1.8 volts, ao invés dela seguir para o CI, ela vai em direção ao terra. Aí ela acaba drenando, né? Aí ela passa a ser 0 volts. E aí o CI não trabalha em função disso. Mas isso também faz com que o terra atravesse o capacitor e acabe dominando todos esses lados aqui, ó. Todos esses pontos, eles ficam com característica de curto, né? A malha, então, nesse momento, ela ficou aterrada. E aí vocês vão lá com o multímetro, né, na escala de BIP, deixam a ponteira preta aqui parada e com a ponteira vermelha vão tocando em todos os capacitores dos dois lados, né? É isso que a gente faz, né? E é isso que foi feito. E aí vai bipar, aqui vai bipar, porque todos os pontos tocados estão ligados ao terra, mas eles estão ligados ao terra através desse capacitor. E esse bip, ele não me dá essa informação, né? Que é este capacitor que está fazendo o multímetro soar, tá bom? Então, por isso nós vamos utilizar a técnica Kelvin, porque a técnica Kelvin, eu vou trabalhar, ao invés de um áudio, né, de informação do bip, eu vou trabalhar aí com números. Então, para trabalhar com números, eu vou colocar aqui um gráfico de intensidade e tempo, para a gente tentar entender como que os números podem se apresentar nessa situação, onde tem um componente causando defeito. Mais uma explicação importante, tá? Lord Kelvin, ele entendeu que a temperatura influenciava nos números, né? Influenciava aí na queda de tensão das malhas. E o componente, quando ele está em curto, abrindo a passagem por terra, o elétron segue um caminho que não é a sua origem. Então, a partir desse caminho seguir de forma errada, ele se atrita um contra o outro, se choca e desprende calor. E esse ponto que está desprendendo calor, ele apresenta uma variação numérica, apresenta uma queda de tensão mais acentuada. Então, é isso que nós vamos entender. O capacitor que está em curto, apesar de não esquentar o suficiente para se fazer um diagnóstico utilizando o Breu, o spray congelante, ele ainda assim altera os números na medição em queda de tensão, tá bom? Então, o número do capacitor que está causando o curto, ele será menor do que os demais. Quanto mais longe desse capacitor, maior será esse número aí no multímetro, tá bom? Então, vamos imaginar que eu começo medindo o C1, né? Eu vou colocar aqui, ó, C1, e aí eu vou colocar um número aleatório, tá? Só para a gente ter como exemplo. Eu imagino que C1 apresentou aqui 80 no C1, tá? Aí eu vou medir o C2. O C2 ele está mais próximo do capacitor em curto do que o C1. Então ele recebe mais influência da temperatura do que C1. Então C2 ele vai apresentar 75 nessa medição. C3 vai apresentar 70. C4, 65. C5, que é o nosso capacitor em curto, 60. C6 vai para 65. C7, 70. C8, 75. E aí notem que conforme eu me aproximo do capacitor em curto, o número vai caindo, e aí eu vou me afastando e o número vai aumentando. Então eu poderia representar através de um gráfico algo mais ou menos assim, ó, uma queda e depois uma subida, né? E aí a gente conseguiria entender que nesse ponto aqui está o capacitor que é o maior suspeito aí desse defeito, tá bom? Então é isso que vocês vão ver no multímetro. Vocês vão pegar uma situação onde a queda de tensão ela vai ficar menor, né, quando vocês se aproximarem aí do componente que está em curto, porque apesar de não esquentar o suficiente, esse pouquinho que ele aquece é suficiente para alterar esses números, tá bom? Vamos lá, pessoal. Uma outra coisa que eu quero que vocês saibam é que os nossos multímetros, né, os multímetros aí
mais utilizados, né, eles foram feitos, né, para medir resistências a partir de 0 ohms, né? Então, quando você tem uma resistência abaixo desse valor, se o seu multímetro não for aquele multímetro grande de bancada, né, que tem muito mais precisão, né, muito mais casas decimais até para gerar os números, vocês não vão conseguir perceber essa alteração, até porque as resistências, né, elas são menores do que a resistência do cabo do multímetro. Então, a partir do momento que a resistência do cabo ela é maior do que a resistência do defeito, o multímetro ele não consegue fazer os cálculos, ele não percebe as variações. Vou dar um exemplo aqui para vocês perceberem. Vou medir a resistência de um pedaço de estanho, só para vocês terem esse entendimento aí antes da gente fazer os testes, né? Vou colocar aqui a ponta preta aqui. Deixa eu colocar de uma forma que dê para vocês verem. Então vamos lá. Veja que eu estou medindo aqui um pedaço de estanho, né, que é um bom condutor, então tem uma resistência bem próxima de 0, né? Se o multímetro conseguisse perceber essas variações de resistências menores do que a resistência do cabo, eu conseguiria ter o dobro desse número se eu dobrasse aqui a distância, né, de uma ponteira para outra. Então, se eu tenho aqui 0,08, eu teria que ter 16. Então, eu vou dobrar, dobrei, e vejam que continua com 0,08. E se eu for mais longe, continua em 0,08. Tá? Então, o nosso multímetro, ele não consegue perceber variações muito menores, né, em função aí da própria resistência do cabo, né? Então, na técnica de 4 pontas, aí eu vou conseguir utilizar a fonte, né, limitando a corrente a 100 mA, para injetar uma tensão constante e fazer com que a corrente do teste percorra o cabo da fonte e não a do multímetro. Então vamos fazer isso, vamos tentar fazer essa mudança para a gente ver o que acontece. Pessoal, é importante para que essa técnica dê certo, que vocês tenham a fonte aí com a possibilidade de regular a corrente a 100 mA, tá bom? Então eu vou deixar aqui minha corrente em 100 mA. Atenção, eu vou usar o valor da malha. Eu vou começar com esse valor que está aqui, só para vocês perceberem o teste, mas a gente sempre, por precaução, utiliza sempre o mesmo valor da malha, né? A gente não quer causar aqui nenhum incidente. Então, para essa técnica funcionar, eu vou utilizar a fonte e o multímetro ao mesmo tempo. Então, nós vamos colocar aqui a ponteira da fonte, né? Jacaré, né, próximo aqui ligada à ponteira preta, né? E aqui a ponteira vermelha. Vejam que agora eu vou ter mais precisão nesse teste. Uma outra dica, tá? Eu estou medindo a resistência aqui do fio, mas quando vocês forem fazer os testes na placa, utilizem o multímetro na escala de voltímetro e na escala no valor de 200 milivolts, tá bom? Se o multímetro for auto-range, aquele que não apresenta valores nas escalas, aí você pode até utilizar a escala de resistência. Mas no multímetro comum, né, que é o caso desse aqui, utilize a escala de 200 milivolts, que é a mais ideal. Eu vou fazer o mesmo teste, tá? Eu vou tocar aqui no pedacinho do estanho e vou observar o número. Veja que apareceu, deixa eu tocar melhor, isso. 0,1. É importante observar o ponto, tá bom? 1,2. Eu vou dobrar o tamanho agora desse teste. Vou chegar aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar 2 pontos alguma coisa. Um pouquinho mais. Aqui, 2,1. E se eu for indo mais longe, eu vou tendo esse número aumentado. 3 pontos alguma coisa, né? Então agora sim, nós temos aí as medições, né, sendo feitas, né, da maneira que eu esperava, né? E é isso que nós vamos fazer para poder achar aquele capacitor curto numa malha que apresenta vários. Quanto mais próximo eu chegar uma ponta da outra, mais perto do curto, tá bom? Então vamos para a placa, né? Vamos fazer isso agora de forma real, pensando no reparo. Vou tirar aqui isso tudo aqui. Deixa eu só movimentar minhas câmeras aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Então, pessoal, eu vou estar
ligando aqui mais uma vez as pontas, né, da fonte juntos as ponteiras, né, do multímetro, né. Eu estou utilizando ele aqui na escala de 200 milivolts, e aí eu vou tocar naqueles capacitores, né, que tem sintoma de curto, para ver se através desses números a gente consegue aí chegar no componente defeituoso, tá bom? Então vamos lá, eu vou escolher alguns aqui que eu já vi lá no esquema elétrico, para que vocês possam entender a técnica. Eu vou começar por esse ponto aqui, que apresenta aí vários capacitores, né? Vejam o número que apresenta lá no multímetro, tá bom? Ó, aqui eu tenho 46.1. Eu estou com a ponteira preta no terra e a ponteira vermelha tocando sempre do lado considerado positivo do capacitor, tá bom, pessoal? Então vocês vejam aqui na imagem, o lado vermelho é o lado positivo dessa fileira. Então, nesses capacitores, eu terei os mesmos valores, né? Eles estão bem próximos um do outro, né? Ó, 46 também, 45, né? E aí vai, ó. Tá tendo uma variação muito pequena, mas estão todos aí na casa aí dos 46, tá bom? Então nós vamos buscar agora em outro setor da placa, né, um capacitor que se apresente na mesma malha e vamos dar sequência aí nos testes. Eu estou no momento nessa parte aqui de cima da placa. Eu vou descer aqui a placa. Aqui tem algumas blindagens, né? Eu vou nos lugares que eu já removi blindagens. Aqui tem um também, mas eu vou lá embaixo. Eu vou descer até o final da placa, ó. Estou seguindo a malha. Então aqui embaixo eu tenho um outro capacitor que também está preso a essa malha. Então eu vou fazer o teste nele também. Então, ó, aqui vocês estão vendo aí na imagem do microscópio a parte de cima da placa, né? Que é a parte do conector do flex da câmera traseira, né, do flash, né? Então eu vou descendo a placa, eu estou movimentando a placa, passei pelo meio da placa, cheguei lá no final da placa. Nesse ponto aqui nós temos um capacitor também ligado a essa malha. Identifiquem sempre qual que é o lado positivo do capacitor. Vou virar a placa aqui para que ela fique na mesma posição do nosso microscópio, né? Deixa eu ver isso, agora está na mesma posição. Deixa eu ver, é isso mesmo. Então, o lado de aqui tem um CI embaixo, o lado para cima do CI é o lado positivo desse capacitor. Então, eu vou fazer o toque nele também. E aí vamos ver que número que o nosso multímetro vai mostrar. Ponteira preta no terra e tocando no capacitor defeituoso. Vamos lá. 27.7, 27.6, já está menor do que aquele setor lá de cima, né? Vamos ver onde mais nós podemos tocar para a gente seguir esse capacitor. Eu vou pegar do outro lado da placa, lembrando que esse reparo já foi feito, tá? Eu só estou mostrando para vocês como que foi feito esse reparo, como que foi identificado o capacitor defeituoso usando a técnica Kelvin. Então eu estou aqui no Power Manage, né? Eu vou tocar naquele primeiro capacitor que nós tocamos no início da análise, identificando ele com sintoma de curto. Então vamos lá, voltar de novo para a imagem do microscópio. Eu vou virar a placa. Esse teste, eu não estou alimentando a placa, tá, com a fonte, porque a fonte está sendo utilizada, né, para alimentar o circuito do multímetro, tá bom? Então tá aqui, ó, o capacitor suspeito. Vamos identificar mais uma vez a que lado que é o positivo dele. O lado positivo ele está virado para o CI, para o Power Manage, né? Então é aí que nós temos que tocar. Até agora nós temos um número 27, né? É um número aí que não é tão baixo quanto o terra, né? O terra, né? O curto seria isso aqui, ó, pessoal. Eu vou encostar uma ponta na outra e vejam que número que vai apresentar. Ó, o meu multímetro zerou, alguns não zeram, tá? Mas quanto mais próximo de zero, mais próximo do curto. Deixa eu calcular. Tem que tocar melhor. Essas ponteiras aqui, às vezes, elas escapam, né? Menos de 1. Vamos considerar que quase 1. Próximo a 1 é o curto, né? Então, como deu 26, está bem longe ainda. Vamos tocar, então, nesse outro. Vamos ver que número que vai apresentar. Vamos lá.
Tá aí, ó, 39,2. Ficou mais longe ainda, né? Então, vamos escolher outro, né, em outro setor da placa e continuar os testes. Então, eu vou caminhar agora nessa direção aqui, que a linha está marcando. Aqui eu tenho um CI também. Aqui já foi removido uma blindagem, tá? Nós vamos fazer o teste agora, próximo a esse CI. Voltar aqui para o microscópio. Então, eu vou esticar a placa agora mais para baixo, né? Tá aqui. Mais uma vez, observar aqui qual que é o lado positivo, é o lado que está virado para baixo. Vamos ver o número apresentado neste capacitor. Aqui, esse primeiro aqui. Vou tocar nele. E vejam que está bem próximo aí do terra, né? Bem próximo aí do curto, 4,2. Então, ó, esse capacitor é o que deu mais próximo aí do curto. Nós temos um lá em cima que está 10 vezes maior, né? Deu 45, né? Pegamos um que deu 36, outro que deu 27, e está dando 4,1. Tá? Então, esse capacitor é o capacitor que está em curto, tá, pessoal? Eu poderia ir mais longe, mas é como eu havia dito, né? Esse conceito já foi feito, só para mostrar a técnica. E essa técnica, ela tem uma outra coisa interessante também. Mesmo sem ter o esquema elétrico, eu consigo saber quando um capacitor está em curto, qual que é o seu positivo, o lado ligado à malha positiva e o lado ligado à malha negativa. O multímetro sozinho, em algumas situações, ele acaba não dando exatidão, porque os números ficam iguais. Ó, vejam se eu tocar desse lado do capacitor, o número que vai apresentar 2,2. Agora eu vou tocar do outro lado. 4,4. Então, esse lado que tem o número maior é o lado positivo do capacitor que está em curto. Eu vou fazer o teste sem utilizar a técnica Kelvin, só medindo a resistência, só para vocês observarem. Vou colocar o meu multímetro aqui na escala de resistência de 200 ohms. Na escala de 200 ohms. E vou fazer a medição dos dois lados do capacitor em curto. Vamos ver. Ó, esse lado deu 0,08. Agora desse lado 0,08. Então, na escala de resistência, o capacitor em curto, ele está me dando o mesmo número, e eu não teria como saber qual que é o lado positivo e o negativo se eu não tivesse um esquema elétrico, a VuxG, alguma ferramenta que me desse essa informação. Então, a técnica Kelvin, ela também te ajuda aí nessa questão de saber quando o capacitor está em curto, qual que é o lado dele negativo, qual que é o lado positivo, tá bom? Outra coisa, se eu fizer esse teste na técnica no apito, né, na escala de continuidade, aí vocês vão apenas ver que tem apito aí dos dois lados, de pipa dos dois lados. Então esse é o capacitor com maior chance aí de estar causando defeito na placa, porque o número dele está bem próximo aí do que a gente considera aí o valor de GND, o valor da nossa referência, né? Então eu vou fazer a remoção dele e aí a gente testa a placa. Vamos ver o que vai mudar depois de remover o capacitor. Bom, pessoal, eu vou fazer então a remoção desse capacitor e aí a gente volta para os testes, tá bom? Então vamos lá. Um pouquinho de fluxo.
Pronto, o capacitor foi removido. Dá uma limpadinha aqui na placa, né? E aí nós vamos tentar ver se o curto saiu. Agora eu volto para o multímetro na escala de bip, tá? Só para a gente tentar ver se mudou alguma coisa. E vamos lá. Aqui tá bom. E aqui tá bipando. O curto saiu. E tem um lado só apitando, né? Dá mais uma olhadinha naqueles capacitores de cima, né? Para a gente ter a certeza de que é a mesma malha. Não apita mais, ó. Do lado de cá apita. Até a mesma coisa, ó. Um lado apita, outro não. Então, o curto foi embora, né? A partir da remoção daquele capacitor. Depois eu vou identificar o número dele, a sua capacitância, né, e valores, e fazer a substituição. Mas antes disso, vamos ver na fonte, né, como que vai mudar aí o comportamento aí desse smartphone, tá bom? Então eu vou voltar aqui para tensão de 4.2 volts, né? Vou deixar aí a minha corrente em 2 amperes, para a gente ver se agora essa placa volta a ligar. Então vamos lá. Fio preto aqui no GND, né? Fio vermelho na malha VBAT. E vamos pressionar o botão Power e ver o que acontece. Se passar de 200, vai ligar. Ah, já startou, já está ligando, está ligada a nossa placa. Tá bom, pessoal? Então o problema está resolvido, né? Então a gente agora sabe utilizar a técnica Kelvin, o método Kelvin, né, para identificar a partir de um número qual o capacitor que está defeituoso aí no meio de tantos, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Como eu havia dito aí no começo do vídeo, é uma placa que eu já sabia o defeito, eu já havia feito um conserto em aula, mas para vocês conhecerem um pouquinho, serve para vocês conhecerem um pouquinho aí da nossa didática e do nosso curso online, tá bom? Então eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Vocês podem entrar no grupo, né, para participar da primeira aula de degustação da próxima turma, tá bom? Eu ainda não tenho a data certa, provavelmente vai ser daqui a 10 ou 15 dias, porque tem outras turmas ainda que estão cursando, né? E assim que possível a gente informa vocês aí nos grupos, tá bom? Mais uma vez, obrigado por vocês terem assistido até aqui e tamo junto.